ISL é um canal construído na plataforma YouTube, que é simultaneamente um canal de factos, de notícias e de interpretação das notícias, ou seja, é um canal que vai ter uma carga muito grande de opinião, mas que simultaneamente terá também notícias e factos, todos mais ou menos relacionados com a política, mas política num sentido amplo, não política naquele sentido, chatice, não. ISL é um canal onde todos os acontecimentos que têm algum lado de política podem ter lugar e muitos acontecimentos que aparentemente não são considerados política também lá estarão. O que é que nós vamos ter? Tudo que tenha a ver com a atualidade e que possa ser interessante para o público que navega no YouTube. E isso tanto nacional como internacional, até porque eu quero que o canal ISL seja um canal de língua portuguesa, mas não obrigatoriamente um canal de Portugal. Penso fazer muitas coisas para o público brasileiro, angolano, de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Portanto, claro que é um canal que existe em Portugal agora, mas temos sempre que perceber que, estando no YouTube, tu não estás em país nenhum. Estás no YouTube e o canal ISL é isso mesmo. É um canal, normalmente os jovens não gostam de política e as pessoas têm desconfianças enormes relativamente aos políticos e à política como ela tem sido tradicionalmente entendida. No fundo, é o desgaste da democracia e da sociedade dita moderna. O que eu quero é tentar reinterpretar isso e, se conseguir que em cada 100 pessoas haja uma jovem que passe a gostar de política, já ficarei contentíssima. E, portanto, não é um canal pedagógico, não é um canal para dar aulas a ninguém, é apenas um lugar onde eu todos os dias vou refletir sobre a atualidade. Eu vejo as coisas de uma maneira muito política por uma razão simples, é o que eu gosto. Tudo o que implica uma escolha, tudo o que implica melhorar a nossa vida ou piorar a nossa vida é política. E é disso que vai viver o ISL. Vai ser um canal onde tu terás todos os dias factos e tu terás todos os dias a interpretação desses factos. No ISL não há fretes. Não há fretes, é a felicidade. Eu já não sou jornalista, mas não fazer fretes é um grande sonho. Eu comecei-me a perceber, sobretudo pelos meus filhos e pelos amigos deles, que as pessoas, há muita gente que já não compra aparelho de televisão. E, portanto, a noção de televisão, eu gosto muito de trabalhar em televisão, já trabalhei na TVI há 20 anos, foi mesmo há 20 anos. E gosto muito de televisão e, portanto, eu não sou nada velho do Restelo, não acho nada que as coisas estão a piorar e que estão a acabar e que estão a morrer. Gosto mais de estar a ver quais são as coisas que estão a nascer. E há uma coisa que está, não a nascer, mas a crescer imenso, exponencialmente, que é a maneira como as pessoas assistem a televisão hoje em dia. O YouTube e outras plataformas, onde surgir várias, é a nova forma de ver televisão. Tu já não vês um canal, vês os canais que tu escolhes, as pessoas em quem confias, o que te interessa. E, portanto, quer dizer, eu conheço pessoas, por exemplo, em Timor-Leste, eu há bocado não falei de Timor, também é um país de língua portuguesa. Há pessoas em Timor-Leste que vão ao YouTube para assistir às missas do Vaticano, para ver o Papa a rezar a missa todos os dias. É extraordinário. Nós temos um conceito completamente diferente. Aqui, no Ocidente, quem usa o YouTube são os jovens. É esse o conceito que temos. Em Timor, não. São as pessoas mais velhas, mas que é uma forma que arranjaram para ter acesso, através das novas tecnologias, à notícia e ao que lhes interessa. E, portanto, o que eu vou fazer é ter o enorme prazer de fazer o que eu mais gosto numa plataforma que potencialmente pode chegar a toda a gente.
O ISL vai ser um canal do YouTube, basicamente, mas vai estar também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Por enquanto são essas as plataformas que escolhemos. Vai funcionar tudo de forma concertada, como é óbvio, umas vão remeter para as outras, mas parece-me que é essencial para apanhar públicos diferentes e para que hoje em dia as pessoas sabem muito bem o que lhes interessa, só procuram o que lhes interessa. E eu quero que o hashtag ISL desperte nas pessoas um reconhecimento. Deve haver alguma novidade política, é por isso que a Inês Serra Lopes está a falar de alguma coisa. Este formato vai nos permitir uma liberdade enorme, porque não havendo compromissos publicitários e não havendo contingências de tempo, a edição de um jornal, do que seria um telejornal, é uma coisa completamente diferente. Eu posso fazer peças que têm 15 minutos. É impensável numa televisão fazer uma peça com 15 minutos. Tu dir-me-ás, mas também ninguém vai ver uma peça de 15 minutos no YouTube. E eu não sei se vai ver ou não, mas tudo isso faz parte do enorme interesse e do gozo que me dá esta experiência, que é estar a fazer um projeto que é inteiramente novo. Na realidade, existe uma televisão só de YouTube, que eu conheça, só existe uma, que é os Jovens Turcos, mas em inglês, e ela é uma televisão muito bem feita, com a mesma liberdade que eu espero usufruir, mas que segue um modelo um bocadinho convencional. Ou seja, criou-se no YouTube, mas há imagem e semelhança das televisões. Eu queria fazer uma experiência diferente. Bom, é evidente que eu não tenho por trás de mim nenhuma grande empresa, nem um grupo financeiro, nem sócios que apoiem dispostos a gastar milhões e, portanto, é óbvio que isto vai ser feito de uma forma profissional, mas experimental e com um budget muito reduzido. Mas, de qualquer maneira, a ideia é ir fazendo aquilo que percebemos que o público tem mais apetência e que está a funcionar. E, portanto, inicialmente, o canal ISL eu vou fazer uma opinião todos os dias, vou fazer uma revista de imprensa que espero que comece rapidamente, mas não sei se vai começar já na primeira semana, é um bocado difícil porque é uma revista de imprensa feita entre o norte e o sul do país, com um nome muito engraçado, que é Tu Cá Tu Lá, em que eu sou o tu de cá e ele será o tu de lá, portanto o Tu Cá Tu Lá. Ele é o José Júdice, um ótimo jornalista que já há uns tempos não faz coisas em televisão e estão a ver, isto é televisão. O Zé vai para o YouTube e, portanto, vamos ser os mais velhos youtubers portugueses, de certeza absoluta. Internacionais não, acho que há uns mais velhos do que nós na China e na Índia, há uns mais velhos, mas não são muitos. Vamos ter entrevistas também, mas não vamos ter, por exemplo, inicialmente, com pena minha, adorava ter, não vamos ter na primeira nem na segunda semana grandes reportagens, não vamos ter telejornais, pelo menos não inicialmente. Mas no fundo, tudo vai depender do que das pessoas gostarem ou não do trabalho que está a ser feito para elas, porque isto é para mim um grande gozo e um grande investimento, mas é trabalho. Sobre isso não há dúvida nenhuma, é trabalho, demora, custa, damos o litro, mas também por isso depois a satisfação é muito melhor. E portanto, muito melhor, não, muito maior. E melhor, às vezes também não é só quantitativo, também é qualitativo. Seja como for, o canal ISL é para pessoas que sejam interessadas, livres e que tenham disponibilidade para se habituar a outras plataformas. Tem graça que eu estava a falar sobre o canal com um grande amigo meu que ouviu a minha descrição do que é que ia fazer, etc. E disse, pronto, lá tenho que aprender a ir para o YouTube. E eu espero que haja muita gente da nossa idade e mais velhos que estejam dispostos a isso. Sei que há muita gente dos mais novos que estarão dispostos à política, desde que a política lhe seja servida de uma maneira diferente.
de uma maneira menos convencida. Somos muito convencidos nós a falar de política. Achamos que há coisas que não se conseguem explicar. Ora, tudo se consegue explicar. E quando uma coisa não se consegue explicar, normalmente é porque tem racha na assadura. É esse o meu maior desafio. O que eu mais gosto é exatamente de conseguir atrair para a política, fazer com que as pessoas mais novas e mais aliadas, às vezes não por uma questão de idade, mas porque sempre foram aliadas, percebam qual é a intervenção que podem ter e o gozo da política, porque a política são as escolhas melhores para o bem comum, ponto final, parágrafo. Quer dizer, tudo é à volta disso. E as pessoas olham para a política como tudo o que não devia ser, como discursos chatos, carreiras partidárias, outro mundo, eles. Aliás, fazem muitas críticas. Mas eles quem? Eles somos nós. E se não somos, devíamos ser. Em Portugal, a sociedade civil tem tido uma organização um bocadinho em virtude com o 25 de Abril, com a Revolução, não ter havido tantas mudanças quantas as que podiam ter existido. A nossa sociedade era muito corporativa e manteve-se muito corporativa. A nossa sociedade civil ainda é hoje em dia, uma sociedade bastante corporativa, baseada em interesses profissionais e de grupos. E, portanto, é por isso que os referendos em Portugal são uma tragédia. As pessoas não votam, porque as pessoas não sentem um apelo cívico individual. E, portanto, consideram, quem é que se mete na política? Isso é dos partidos, isso é daquela gente que está para ir para as reuniões que duram noites até de madrugada, não sei o quê. Aliás, eu conheço várias mulheres que dizem que não estão na política porque não têm tempo. E os homens têm tempo? Não, mas é que eles não se importam de perder tempo e as mulheres importam-se de perder tempo. E, portanto, relativamente à ambição, a minha maior ambição é conseguir tratar a política por tu e conseguir fazer que pessoas inteligentes que eu admiro e outras que não conheço, mas que admiraria se conhecesse, passem a querer participar da vida coletiva, passem a interessar-se, que é o mínimo, em vez de irem a uma urna depositarem a sua confiança nos outros, que é uma confiança que, aliás, não existe. Daí o absentismo ser tão grande. Claro, dir-me-ás, que é um argumento inteligente, aliás. Não, mas as pessoas não votam mesmo exatamente por confiança, porque como confiam no sistema, não sequer se dão ao trabalho de ir votar. Essa explicação acho mais engraçada para o absentismo do que o de dizer as pessoas estão-se nas tintas. Não, eles têm confiança e, portanto, por terem confiança, a democracia há de funcionar. Mas não é isso que me interessa a mim. Eu não estou aqui para combater coisa nenhuma. Eu estou aqui para fazer o melhor do que puder para que as pessoas se interessem por coisas que a mim me parecem importantíssimas e, portanto, irrenunciáveis. Enquanto houver liberdades que não são exercidas, não existe a liberdade. Portanto, a liberdade é uma coisa que só existe quando a exercemos, quando a usamos. Do resto é uma miragem, uma fantasia, uma proclamação, um preceito constitucional. Outra coisa é a nossa Constituição. Eu também acho que ela devia ser revista, mas a minha revisão era muito diferente da que os partidos propõem e isso acho que vai ser um bocado complicado. Enquanto se eu tenho alguma agenda secreta, vai haver os haters vão dizer não, a Inês Serra Lopes, ela tem uma agenda secreta e tal. Isto é um trabalho contra os partidos. Não é. Espero, aliás, que os partidos percebam que eles próprios têm que fazer uma parte deste trabalho que as pessoas acham que é contra os partidos. Porque se eles não conseguirem transformar-se, aliás, são duas organizações que estão completamente desinseridas na sociedade portuguesa e isso é péssimo para a nossa democracia, são os partidos políticos e são os sindicatos.
nem uns nem outros souberam arrumar-se na nova vida. E é por isso que fazem coisas às escondidas. Aprovam leis que têm vergonha de discutir em público, subscrevem propostas que não assinam, que em vez de ser subscrita pelo PSD, é pelo B. Em vez de ser subscrita pelo PS, é pelo A ou pelo C. Quer dizer, francamente, mas que falta de maturidade. Não, portanto, se eu tenho alguma agenda, sim, que a democracia não dependa exclusivamente dos partidos políticos. Aliás, se me perguntares se sou a favor das eleições de independentes para a Assembleia da República, sou, mas não é como existem, de verdadeiros independentes, ou seja, de listas uninominais. Mas podem e recebem financiamentos, sim, e os partidos também não recebem? Recebem, ok? Portanto, o Estado paga os votos e subsidia em função dos resultados, em termos de eleitores. E aí faz-se exatamente a mesma coisa relativamente aos independentes. É só alterar a lei eleitoral, não se altera por uma razão simples. Os partidos não querem perder o exclusivo. Essa, se houver alguma agenda que eu tenho, sim, eu gostaria que isso fosse alterado. Eu acho que se calhar não vai ser assim tão cedo, ou pode ser que sim, sabe-se lá, se as pessoas não despertam. Tenho falado com tanta gente que me diz que gostava de participar na vida política se a política não fosse tão má como é. Mas a política é como o resto, é exatamente o que nós fazemos. Maus ou bons, trabalhadores ou preguiçosos, empenhados ou não, livres ou corrompidos, exatamente como nós todos. E, portanto, eu estou a fazer o ISL porque não me demito. Não me demito, não me quero demitir. E, portanto, vou sempre ter trabalho e ter o que fazer. E isso é das coisas boas da vida.